Olá pessoal do canal FM, como foi dito na aula anterior, vamos gravar aqui uma aulinha só de exercício de calorimetria, complementando aquela aula rápida, rasteira, sobre esse assunto que caiu na UERJ em vários anos consecutivos, ok? Dá uma olhadinha na primeira questão que eu trouxe patu, olha ela aí, questão de calorimetria, vamos resolver agora. Essa questão não é simples, não é tão simples assim, caiu na UERJ em 2020, segundo exame de qualificação. Vamos dar uma lida. Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias. Guarda esse número, ele vai ser útil. A variação de seu calor específico, caramba, calor específico varia com a temperatura. De um modo geral, permanece constante, tá? Esse é um estado termodinâmico da substância. A variação de seu calor específico, C, em função da temperatura θ, está indicada no gráfico. O valor de M em gramas, olha só, ele está pedindo a massa. Em gramas equivale a... Resumo da ópera, ele dá a quantidade de calor e pede a massa, dando um gráfico calor específico em função da variação de temperatura. Vamos ver como é que fica essa questão, que para mim é pauleira. Imagine que você se empolgue e comece a questão falando que Q é igual a M vezes C vezes o Δθ. Tudo em princípio fica lindo, porque a quantidade de calor ele deu 1450. A massa ele quer, é o que ele está pedindo. Calor específico, você vem no gráfico e pega um dos valores, ou 0,2 ou 0,25, tanto faz, joga lá. E a variação de temperatura de 0 para 20 ou de 0 para 60. Moleque, tu ia errar a questão feio. Primeiro, o calor específico está variando. Como é que você vai pegar um valor ou outro? Segundo, essa quantidade de calor se refere a quê? Ao processo todo. Então, se você pega a variação de temperatura toda, você não contempla a variação do calor específico da primeira etapa. Então, o que você vai fazer da sua vida? A primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente pega um gráfico é fazer a leitura do que ele está dizendo. Calor específico em função da variação de temperatura, ok? Tranquilo quanto a isso? Beleza. Segundo, área. Será que essa área tem significado? Essa área vai ter o mesmo significado do produto entre os eixos. Como assim? Vou te dar um exemplo. Apaga isso aqui, que isso aqui está tudo errado. Se você pega, por exemplo, um gráfico que é velocidade em função do tempo, caraca, viajei, nada a ver velocidade, tu vai entender. Se você tiver uma curva qualquer, essa área embaixo da curva, ela significa ΔS. Por que é ΔS? Porque a velocidade não é ΔS sobre ΔT? Se você multiplicar cruzado, o ΔS não vai ser V vezes T? Então, repare que o ΔS é o produto VT. Se você multiplicar os eixos VT, VT, você vai encontrar exatamente o ΔS, porque a área significa o produto entre os eixos, ok? Sempre assim. Se você olhar para o gráfico, você vai ver que ele é calor específico em função da variação de temperatura. Você conhece o significado do produto C vezes Δθ? Você sabe o que é isso? Não sei se tu sabe, tu conhece muito bem o Q igual ao M vezes C. Ué, aqui. O produto C vezes Δθ, ele é igual à razão Q sobre M. Como assim, tio? Olha a massa, se eu passar a massa para o outro lado dividindo, eu fico com C vezes Δθ. Isso, no caso, que é o produto entre os eixos, que é a área, significa Q sobre M. Peraí, vamos devagar. Que área é essa? Essa é a soma de uma área A1, que é a área dessa primeira figura aqui que você está vendo, que é um trapézio, com a área 2, que é essa segunda área aqui, que é um retângulo. A soma dessas duas áreas te dá a razão Q sobre M. Ah, mas é difícil demais. Calma, vamos devagar. Quem é a área A1? É a área de um trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Isso aqui vai ser área 1 igual
Base maior. A base maior é esse segmento aqui. Ela vai valer 0,25. Quem é a base menor? Esse little segmento, que é o 0,2, 0,2. Quem é a altura? A altura é 20. Tudo isso sobre 2. Vou fazer a continha, tirar A1 igual. Simplificando aqui, ó, toma, vai ficar 0,45 vezes 10. Essa área A1, então, vai ser igual a 4,5. Quem é a área A2? A área A2 é mais tranquila, porque é um retângulo, é base vezes a altura. A base valendo 40, a área 2, então, vai ser base 40. A altura é isso aqui, ó, 0,25. Eu acabo de descobrir que a área A2 é igual à sua nota, 10. Quem seria a área total? A área total é a soma das duas áreas, A1 mais A2, que vai ser 4,5 mais 10, que é igual a 14,5. Isso é a soma das áreas. Isso é a razão Q sobre M. Então, se você me disser que Q, só dividir aqui para ficar bonitinho, Q sobre M é igual a 14,5, tu mata a questão, porque ele deu a quantidade de calor. Ele falou que a quantidade de calor é 1450 e a criança vai nascer agora. 1450 sobre M é igual a 14,5. Fazendo a continha, aguarde processando, M é igual a 100 gramas. Deixa eu ver se tem resposta. Tem resposta. O valor da massa M, então, é letra B, 100. Braba questão, né? Sinistra, né? A UERJ inventa cada uma. Vamos à próxima. Moleque, preste atenção agora, porque essa questão é de equilíbrio térmico. Isso é importante pra caramba. Caiu na UERJ em 2018, segundo exame de qualificação. Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando em um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius, com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Desprezadas as perdas de calor para o ambiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius é igual a... Então, olha o que ele está falando. Ele está te falando que eu tenho duas águas. Uma água H2O, que é a água 1. Essa água 1 tem 300 gramas. Está a 80 graus Celsius. Você vai misturar com uma água que eu vou chamar de água 2. A massa é de 200 gramas e a temperatura é de 10 graus Celsius. Eu quero saber qual é a temperatura final de equilíbrio. Quando há mistura de substâncias trocando calor entre si, a soma de todos os calores é igual a zero. Então, se eu tenho duas águas, a soma Q1 mais Q2 é igual a zero. Vamos abrir a fórmula. Se tem mudança de temperatura, é calor sensível. Então, é o Manu cachorrão. MC delta θ, isso referente à água 1. Mais M vezes C vezes delta θ, referente à água 2. Isso tudo igual a zero. A primeira massa, 300. Calor específico, ele não deu. Então, como é a mesma substância, é o mesmo calor específico, eu vou cancelar, vou cortar. Variação de temperatura é a final que eu não sei, menos a inicial que a questão deu, vale quanto? 80. Joga lá. Mais massa 2, 200. Variação de temperatura final X, que tem que ser igual para todo mundo, isso caracteriza equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial, que vale sua nota 10. Isso tudo igual a zero. Vou resolver a equação. Para facilitar, eu vou dividir toda a equação por 100. Então, eu corto dois zeros disso,
corto 2 zeros disso e fico com 3, vou distribuir, 3x menos 240 mais, distribui, 2x menos 20 é igual a zero. Quantos x's eu tenho? 5x menos 260 igual a zero. 5x é igual a 260. X, tá acabando, 260 por 5. Isso aqui vai me dar uma temperatura X igual a 52 graus Celsius. É marcar a questão e partir para o abraço. Letra A de amor. Vamos à próxima. Em um laboratório, as amostras X e Y, que eu não sei Y em inglês, compostas do mesmo material, foram aquecidas a partir... Opa! Mesmo material. Se é mesmo material, é mesmo calor específico. O calor específico de X tem que ser igual ao calor específico de Y. Espera aí então. Eu fico com as letras A e C. Por quê? São os dois únicos itens que têm calores específicos iguais. Foram aquecidos a partir da mesma temperatura inicial até determinada temperatura final. Durante o processo de aquecimento, a amostra X absorveu uma quantidade de calor maior que a amostra Y. Olha só. Então, a quantidade de calor X é maior que a quantidade de calor Y. Considerando essas amostras, as relações entre os calores específicos Cx e Cy, as capacidades térmicas Czão, eu chamo capacidade térmica por Ct, tá? Ct, só para diferenciar de calor específico. Alguns autores chamam de C maiúsculo. É complicado, porque o aluno pode confundir com calor específico, por isso eu chamo de Ct. De novo, considerando essas amostras, as relações entre os calores específicos Cx e Cy, as capacidades térmicas Czx e Czy, e as massas descritas por... Deixa eu ver uma coisa. A capacidade térmica tem duas equações. Ela é ou calor por variação de temperatura, ou então a capacidade térmica é o mc, é igual a massa vezes o calor específico. Ficou feio, mas tá bom, você está entendendo. Capacidade térmica é o produto, massa, calor específico. Show! Vou abrir essa equação aqui como sendo massa X vezes o calor específico X maior que massa Y vezes o calor específico Y. Matei a questão. Por que eu matei a questão? Ele não falou que Cx é igual a Cy por serem do mesmo material? Então eu posso cortar. Toma. Eu descubro que Mx é maior do que My. Ponto. Deixa eu ver. Mx maior que My, lindo. Calores específicos iguais. Letra A. Partir para o abraço. Ok? Beijo do gordo. Até a próxima videoaula. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e receba aí próximas notificações de vídeos postados. Beijo. Tchau.